fazer um comentário de opiniões para opiniões, né? Até porque aqui não é nenhum fato científico, né? É a opinião e o entendimento das pessoas. Então, dá liberdade também de eu expressar um pouquinho da minha. Com base, não é com base na minha crença, tá? Mas eu vou fazer alguns comentários referente à minha crença quando eu achar permeável. Quando eu achar conveniente fazer, né? Mas, no modo geral, vai ser mais opinião minha mesma do que embasamento. E o que acontece? O irmão dela, ele estava com Alzheimer, conforme eu falei aqui no trecho, e optou por praticar a eutanásia. Só que ela aqui no Brasil, ela não é aprovada, ela não é legalizada. Então, ele foi para um outro país e fez esse desligamento, né? A eutanásia é uma forma de você morrer sem dor. É uma forma que você morre sem dor. Dizem que é sem dor, né? Até porque eu nunca provei, não tomei e a maioria das pessoas que usaram ela não voltaram para falar como é que era. Mas, no modo geral, ela é conhecida como uma forma sem dor. E vamos aqui para... E aí, o que acontece? Eu lendo essa matéria, eu achei alguns pontos engraçados. Curiosos, digamos assim, né? A opinião de algumas pessoas. Que, inclusive, eu vou ler aqui os comentários. Provavelmente eu vou ler os nomes de alguns atores, cantores, artistas de forma errada, até porque eu não tenho familiaridade com a gramática deles. Mas espero que a comunicação atinja que a comunicação possa sim atingir o resultado. Cantora Marina Lima falou do orgulho que tem ao irmão, o poeta Antônio Cícero, em entrevista recente a Pedro Bial. A morte dele faz parte da obra dele, porque o Cícero não deixou barato em nenhum momento. É um orgulho danado, fez todo mundo pensar de novo sobre isso, sobre eutanásia, sobre permissão, porque tem ir para o exterior fazer isso. Devia ser permitido no Brasil também, disse. Marina se referia ao fato de que o irmão escolheu morrer e buscou o suicídio assistido em 23/10/2024, aos 79 anos na Suíça. O gesto chamou atenção para a questão da religiosidade, ou da falta dela, como fator capaz de influenciar decisões sobre vida ou morte. A atitude do poeta e compositor, um dos mais talentosos e respeitados do país, teve grande repercussão. Bem, considerando que a gente acabou de sair de uma campanha de Setembro Amarelo, é um assunto ainda talvez delicado falar sobre isso, né? Mas, enfim, sigamos. Não, vamos continuar, porque é de opinião para opinião. A gente acabou de sair da campanha Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. E traz esse argumento de eutanásia, um pouco contraditório, mas enfim, da parte deles não sei, né? Eu tô falando da parte de expor, enfim, de opinião por opinião, tá, gente? Para quem, afinal, ao decidir quem queria morrer por estar sofrendo com mal de Alzheimer, Cícero lançou o argumento numa carta. Como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Gostei, morreu com princípios, né? Com os princípios dele. Bem, eu sou dono da minha vida e eu sou responsável pelo que eu faço dela e tá tudo bem, perfeito. Concordo com você. Recentemente, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, declarou que não acredita em Deus, mas esperava estar errado. Afinal, ele sabia que morreria, já que o câncer havia avançado em seu organismo. Mujica morreu em 3 de maio, aos 89 anos. Por todo mundo, a maioria das pessoas tem alguma religião, ou pelo menos fé em Deus, mesmo em seguir linha doutrinária.
Mas alguns famosos, assim como Antônio Cícero e Pedro Mujica, não acreditam em Deus. O engraçado é que assim, ou pela mesma fé em Deus, mesmo sem seguir linhas doutrinárias. É o que mais tem, um monte de gente dizendo que acredita em Deus e não segue uma linha ali, né? Uma organização. Organização não é para seguir a organização mesmo, né? Enfim, segue o que você quiser. Cillian Murphy, um dos nomes mais comentados do momento por causa do filme Oppenheimer, que lhe valeu o Oscar de melhor ator. Cillian foi criado no catolicismo, mas mudou com o tempo. Muito bem, direito dele. Eu acho que eu vou ler só os que me chamam a atenção, né? O Morgan, ator americano, e Ferrônio, defensor da ciência, diz que ele não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. Ele não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. E tá tudo bem ele não aceitar. Quem tem que aceitar o contexto do paraíso é o dono do paraíso. Ele não tem nada a ver com isso. Tá certo. Freeman afirma que começou a formar sua opinião sobre religião aos 13 anos. Eu confesso que também, por a volta da cidade também, eu já comecei a questionar algumas coisas. O Morgan interpretou Deus no filme Todo-Poderoso em 2003 ao lado de... Mas a vida real é ateu, tudo bem. Fábio Pochato, apresentador carioca, já disse que gosta de ler sobre religião, considerando que a história são lendas, mas não acredita em Deus. E desaprova o envolvimento de religião com política. Bem, é um assunto delicado, no qual tem que ter envolvimento, sim. Infelizmente ou felizmente tem que ter envolvimento. De opinião para opinião, tá, amigo? Daniel Radcliffe, o ator britânico que cresceu no cinema como Harry Potter e segue uma carreira prolífica, foi criado numa família de judeu e cristão. Ressalta que respeita os religiosos, mas é ateu e se sente bem assim. Bem, por que você é ateu? Porque eu me sinto bem assim. Muito bem. Angelina Jolie, atriz americana, diz que prefere ver o que há de espiritual nas pessoas e isso é o verdadeiro divino. Bem, de forma sucinta, reza a lenda que ela é envolvida com algumas crenças, mas se ela não quer entrar nos detalhes, bem, ela entrou sim, ela foi bem invasiva e ela desviou, foi inteligente. Brad Pitt, ator americano, diz que pensar se Deus existe ou não é inútil, pois só saberemos ao morrer. Ele diz que não acredita, mas também não rejeita a ideia. É 20% ateu e 80% agnóstico. Nem crê, nem desacredita. Malu Mardé, atriz carioca, diz que não crê em Deus e que, ao dizer vá com Deus, as pessoas dizem, isso é símbolo de desejo de boas coisas, não fé religiosa. Eu concordo com ela em ponto, como também naquela fala, tudo bem com você? Você quer realmente saber se a pessoa está bem? Está perguntando porque você quer saber se a pessoa está bem ou você está perguntando por uma forma cultural, digamos assim, como uma forma de cumprimento. É interessante, eu concordo com ela. A gente também pergunta, tudo bem? Tudo bem com você? A pessoa, não vai bem. Você está disposta, sei lá, a conversar com essa pessoa por pelo menos uns 10 minutos para essa pessoa aliviar a angústia dela? Então, acredito que seja na mesma situação. Aline Moraes, eu amei. A atriz paulista diz que acredita nela mesma. Sou escrava da minha própria criação. E que não gosta de cobrança, que muitos religiosos fazem sobre os ateus. Eu também não gosto, né? Nem Jesus gostava. Sou escrava da minha própria criação. Gostei da sinceridade, tá certinho. Tem muito cristão que faz isso também. Só que depois fala que foi Deus que fez. Não foi nada, foi eles que fizeram. E essa questão de cobrar o que os outros
que nem eles fazem, né? Jesus também não aprovava, não. Inclusive, Jesus cobrava dos fariseus, vocês cobram coisas que vocês nem fazem. Você tem isso em comum com Jesus. Parabéns. Andréa Beltrão, atriz carioca, é bastante cética. Diz que não acredita em nada e que a fé é sinônimo de esperança. Ela perdeu um irmão ainda jovem e diz que se acreditasse em Deus seria menos penoso, mas não acredita. Olha, Andréa, na religião cristã talvez não fosse tão penoso, né? Até porque a fé cristã tem alguns requisitos. Se ele teve a oportunidade de conhecer Deus e ele recusou, é uma situação, né? Se ele não teve a oportunidade de conhecer a Deus, talvez no último milésimo de vida dele, Deus deu essa segunda chance para ele. Então, em tese, ele pode ter sido sim salvo ou não. Isso na crença cristã, tá? Nas outras, eu não vou entrar em questão, até porque eu posso estar falando abobrinha. Pedro Bial, jornalista e apresentador carioca, diz que não conseguiria acreditar em Deus, nem mesmo, não conseguiu acreditar em Deus nem mesmo quando correu risco de morte devido a uma cirurgia cardíaca. Aí, aquele momento ali, não sei se ele está falando, então ele sabe o que ele está falando. Bill Gates, o magnata americano, fundador da Microsoft, declarou que as pessoas sentem necessidade de criar mitos para ter fé, mas ele não crê na existência de Deus. Pois é, isso é verdade, a ciência já falou isso. Alguns psicólogos orientam os pacientes a fazer isso, né? E, inclusive, tem algumas pessoas que, quando têm filhos, vivem a vida por filho para se segurarem naquilo. Essa sua afirmação, com pouco que eu ouvi aqui ao meu redor, como Salomão diz, né? Que eu vi sobre a terra, tananã. Então, eu concordo com a sua afirmação. Super concordo. Isso mesmo. Algumas pessoas precisam disso mesmo. Eu sou uma das que preciso também. Às vezes eu preciso mesmo, né? E, de fato, algumas pessoas precisam mesmo, precisam de motivação. Camila Pitanga, atriz carioca, considera Deus uma ficção e diz que, quando diz, ai meu Deus, isso ocorre porque a expressão religiosa estão enraizadas na cultura brasileira. Não deve ser levado ao pé da letra. Eu acredito que ela está falando da parte dela, não no geral, né? Entra naquela questão da menina falando vai com Deus, Malumarda, quando fala vai com Deus, então é a mesma expressão, ai meu Deus, né? Não é que ela está, de fato, se comunicando com Deus dela. Mas algumas pessoas, você pode pensar também, Camila, que algumas pessoas falam de fato porque têm a convicção no Deus delas. Então, eu acho assim, que você tem que ser um pouquinho mais delicada com as palavras, você como uma figura pública. Opinião para opinião, tá, amiga? Jodie Foster, atriz e diretora americana, não crê em Deus, mas faz ressalva. Gosto dos ritos religiosos. Bem bonito. Jovi Ben Bardem, um ator espanhol casado com a atriz Penélope Cruz, um dos canais mais badalados do cinema, fez até uma brincadeira e disse: não acredito em Deus, mas acredito em Aipai Pacífico, o ator americano do Poderoso Chefão. Bem, não entendi a referência popular. Mel Lisboa, atriz gaúcha famosa pela minissérie Presente de Anitta, que inspirou o nome artístico da cantora Anitta. Não acreditar em Deus, não acredita em Deus e afirma isso sem qualquer problema. Isso mesmo, gostei, parabéns. Juca Kfouri, jornalista esportivo paulista, não acredita em Deus e já em 2009 reclamava de jogadores que agradecem a Deus pelos gols. De lá para cá, isso aumentou muito. Juca acha errado misturar religião e esporte. O que acontece, Juca? De opinião para opinião, né? Tudo bem que você não está pedindo a minha, mas de certa forma eu não pedi a sua, eu li aqui e vou falar a minha mesmo assim. O que acontece? É complicado, né? Porque assim, a crença ou a não crença da pessoa faz parte dela.
A minha ex-crença faz parte da pessoa que eu sou hoje, né? Então, assim, se eles estão agradecendo de forma genuína mesmo, é um direito deles, né? É um direito deles, é a liberdade. Qual o problema de ele falar da crença dele? O errado não é ele falar da crença, é obrigar as pessoas a terem a mesma crença que eles. Ian McKellen, o ator britânico famoso por viver Gandalf em Senhor dos Anéis e Magneto em X-Men, diz que arranca as páginas da Bíblia que contém os que sempre que encontra um livro nos hotéis. O engraçado desse pessoal é que eles querem respeito, mas eles não dão respeito, né? É muito falado sobre cultura. Algumas pessoas criticam os evangélicos que vão em locais, em vilas, né, lugares distantes, e apresenta Jesus, eles falam que é errado porque está modificando a cultura ali. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que querem entrar na Bíblia e risurar e mudar o que está escrito lá. Não seria incoerência, hipocrisia? Até porque o livro foi escrito praticamente há mais de 2000 anos, então ali é uma cultura. Se eu entrar ali e modificar, eu não estou indo contra as coisas que eu falo? Pois bem, Chico Buarque, o cantor e compositor carioca, criado em família católica, estudou em colégios de padres, mas com o tempo mudou. Eu simplesmente perdi a fé, mas não faço disso uma bandeira. Tá certo. Lima Duarte, o ator mineiro, comentou numa palestra numa livraria que não crê em Deus, mas, ao contrário do escritor português José Saramago, não ironiza os personagens religiosos. Caetano Veloso, cantor e compositor baiano, se diz ateu, mas conta que aceita bem a opção dos filhos pela religião evangélica. Antônio Fagundes, ator carioca, diz que é agnóstico, não acredita em Deus, mas prefere não recusar completamente a ideia de sua existência. Ele diz que não pensa em Deus, e é um direito dele. Tony Bellotto, músico paulista, critica o fanatismo religioso e diz: sou ateu, mas não enche o saco de ninguém com isso. Não vejo tanta diferença em crer ou não crer em Deus com D minúsculo, como diz José Saramago. Pois bem, Jesus também condenava os religiosos. Condenava não, condena. Jesus, João Batista, entre uma turma aí da Bíblia também tem o mesmo pensamento, tem esse seu mesmo entendimento aí. Danton Mello, o ator e dublador mineiro, sempre diz que não precisa de religião para praticar o bem, pois tem seus valores morais. Super concordo com o Danton. E, inclusive, isso fez questionar minha fé também, né? Porque tem muitos ateus que têm uma moral incontestável, moral, princípios, né? E ética, coisa que falta em muitos religiosos, né? E isso é admirável. De fato, né? Se eu só faço bem porque eu sou crente, será que não tem alguma coisa errada com a minha pessoa? Será que eu sou uma pessoa boa mesmo? Entre algumas questões, mas eu super concordo com você. Rugan Laurier, o ator britânico famoso por Dr. House, foi criado em uma família presbiteriana, mas quando adulto declarou-se ateu. Tudo bem, o direito dele. Vera, eu gostei muito do comentário dela. Vera Holtz, atriz paulista que chegou a pensar em ser freira, não crer mais em Deus. Ela disse que gostava de acompanhar os rituais religiosos por causa da beleza teatral que eles têm. Ela considera este universo sedutor. É muito bonito mesmo assistir, né? A organização, tudo bonitinho, tudo caprichado, mas teatral. E na maioria das vezes é isso. E é triste. É muito triste. Por mais que seja o belo, né? É só a carcaça. Mas a vida que segue, amiga. Vida que segue. Jorge Furtado, o cineasta gaúcho, é ateu e critica o fanatismo. A maioria das pessoas que conheço e a maioria dos que amo acredita em Deus. Tudo bem, desde que não queiram impor a sua fé.
Existe uma diferença, né, de eu comentar sobre a minha fé e obrigar as pessoas a terem a mesma fé que eu. São coisas diferentes, eu acho, concordo com você. E Jesus também critica os fanáticos, né? E como eu mencionei anteriormente, Jesus também falava sobre isso, né? Sobre os fariseus que cobravam do povo algo que nem eles viviam. Emma Thompson, atriz britânica, não apenas não acredita em Deus, como também rejeita os livros sagrados. Segundo Emma, eles são opressores, ofendem as pessoas e causam medo. E tá tudo bem, amiga. Mas como assim você rejeita? As pessoas dão para quando dão para você. Super concordo com Gregório. O ator e apresentador carioca acha que as pessoas deveriam respeitar mais os ateus. Ele diz que para muitas pessoas, se você não é crente em Deus, tem demônio no corpo. Olha, eu concordíssimo demais com Gregório, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, como comentei do ateu anterior ali. Tem gente que está na igreja há 200 anos e tem legião de demônio. E tem muita gente que não está na igreja, alguns ateus não. E tem ateu que não tem demônio. Tem ateu não. Tem muita gente que não está na igreja e não tem demônio. E tem gente que está na igreja e está cheio de demônio. E Deus está querendo curar, libertar a alma, mas não quer. Enfim, ele está super certo. Eu ainda dou corda para ele, ousadia para falar sobre isso. Nando Reis, cantor paulista, diz que é evolucionista. Para ele, é hipocrisia, atitude de quem diz acreditar em Deus e faz um monte de coisa errada. Tiago, irmão de Jesus, também falava sobre isso, que a fé sem ações ela é morta. E que a forma que eu provo que Deus existe é através das minhas ações. E Pedro, Paulo, né, Jesus, entre outros também, João Batista, muito bem, gostei, Nando. Juliana Moore, atriz americana, foi questionada sobre o que Deus lhe diria se ela chegasse ao paraíso. Ela respondeu: Deus me diria, bem, acho que você estava errada, eu existo. Valério, médico paulista, diz que quem acredita numa religião é uma espécie de ateu para os seguidores de outra. Então, todos com ou sem fé devem ser igualmente respeitados. Super concordo, né? Inclusive, algumas vezes eu já agi assim, e algumas vezes já agiram assim comigo também. E tá tudo bem, vida que segue. Eu procuro ter essa maturidade, né? De respeitar a fé do coleguinha. Débora Evelyn, atriz carioca, diz que a fé é algo que a pessoa tem ou não tem. Ela simplesmente assim. Ela diz que não tem. Shelton MacFarlane, criador da série Uma Família da Pesada e americano Dad, nascido em Connecticut. Foi criado por católicos, mas não crê em Deus. Costuma fazer piadas sobre religião nos programas. Bem, é um direito dele, né? Quem sou eu para ir contra? Se eu tô convidando ele, eu já sei que ele é essa pessoa, então eu tô dando liberdade para ele ser ele e tá tudo bem. Johnny Malkovich, ator americano, diz que acredita em evidências e não consegue ter qualquer evidência da existência de Deus. Muito bem, para ele. Jack Nichols, o ator americano, diz que não acredita em Deus, mas sente inveja de quem tem fé. Mijó, a cantora irlandesa, diz que acredita nela mesma e que ao enfrentar um problema não reza para nenhum Deus, ela mesma resolve. Parabéns pela sinceridade. Você tá mesmo pensamento da Aline Moraes. Super concordo com a sinceridade de vocês. Tem muita gente que se diz cristã fazendo a mesma coisa. Só que elas não têm a honestidade de falar que foram elas mesmas. Elas vão lá, falam um negócio lá para Deus, ensinam Deus a fazer alguma coisa, e aí elas vão lá e elas ensinam Deus a fazer alguma coisa, diz que foi Deus que revelou elas fazer daquele jeito e faz do jeito que elas querem,
e consegue isso com tudo que a Bíblia condena, né? Com o que a lei condena também, e depois fala que foi Deus que deu para elas, né? Então, parabéns, meus parabéns pela sinceridade e honestidade. Eu acredito que se até lá você não tiver tido a oportunidade de conhecer o meu Deus, o Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia, ele vai te dar uma segunda chance ali lá no finalzinho da sua vida. Keira Knigter, atriz e modelo britânica popular por Piratas do Caribe, diz que até gosta de acreditar em Deus e ser resposta para isso, mas não adianta. É um direito dela, né? Ela gosta da ideia da fé, ela gosta da ideia de um Deus, mas para ela aquilo não está fazendo sentido nesse momento. E tá tudo bem, amiga, você tá certinha, né? Você é uma pessoa sincera. Uma das coisas, eu vou falar do Deus da Bíblia, né? Uma das coisas que Deus não resiste é um coração humilde, aquebrantado e sincero. Deus ama um coração sincero. Então, assim, quando Deus olha para você, Keira, ele olha assim e fala: Nossa, a Keira é. A Keira é a Keira. Ela é sincera. Eu amo a sinceridade da Keira. Coisas que muita gente na igreja não tem. E parabéns, tá? Lembrando que eu trouxe a pauta do Deus no qual eu acredito, porque faz parte da minha essência e, enfim, não posso também entrar em crenças no qual eu não tenho sensibilidade, eu não tenho tato com elas, né? Não vou ficar fazendo crítica de religiões no qual não competem a minha. A minha precisa muito, a minha crença precisa muito ser melhorada. Então, se for para criticar, é melhor criticar a minha para que ela venha a ser melhor. Então, é isso, né? Como são opiniões e opiniões aqui, por mais que ninguém tenha pedido, pelo menos a deles foram entrevistados, né? E a minha não foi solicitada, mas eu estou aqui. Muito obrigada e até uma próxima.